Cláudia faça a prece. Mestre Jesus, de infinita bondade, estamos gratos por esse momento, que com certeza será de muito aprendizado para nós e muito conhecimento, para que possamos ajudar os nossos irmãos, para que possamos nos ajudar também, e que as inspirações cheguem hoje para que possamos ter um dia muito feliz. Agradecidos estamos e solicitamos Aqui no estudo do livro propriamente dito, eu gostaria de fazer um apanhado para a gente entender melhor a questão da consciência. O que é consciência? Porque, para que nós entendamos o que significa uma vibração, o que significa uma onda, uma frequência, dentro do que nós estamos nos propondo a realizar, temos que entender o que é uma consciência. Somos consciência, isso nós já compreendemos. Mas nós tivemos uma origem, viemos de algum lugar. Nós não nascemos pronto, nós viemos de uma origem. E essa origem, todos já sabem, todos têm consciência que é Deus. Nós viemos dessa origem. É claro que para essa criação houve uma complexidade na proposta divina muito grande, né? O laboratório universal tem incríveis explicações sobre essa criação. Mas o que é importante nós identificarmos em nós, como espíritos encarnados, como consciência e como seres divinos que somos? Para que a nossa proposta de trabalho dentro do magnetismo, ela vá ficando cada vez mais ampla e bem mais completa. Para a gente não ficar apenas assim, preso aos conceitos do magnetismo, aos conceitos dos centros de força, a matéria. Então é importante que a gente tenha, sabe, um entendimento um pouquinho maior. Eu vou trazer um mínimo para vocês, porque é amplo demais esse conhecimento. Mas vamos entender o seguinte, que para que nós chegássemos a esse estado de consciência individual, racional, com essa inteligência desenvolvida e ao mesmo tempo participando da consciência divina que existe em nós, nós fomos sendo construídos, passamos pelas diversas fases dos reinos que existem na natureza. Né? Então, se analisarmos direitinho, nós vivemos em todos os reinos da natureza, iniciando no mineral, passando para o vegetal, chegando no animal e depois na fase hominal. Tudo isso é simplório e simples demais. Existe toda uma complexidade por trás disso aí. Mas nós temos na nossa composição física e na nossa composição energética e espiritual todas essas energias que está dentro da natureza. Então, pense o seguinte, quando nossa consciência, eu vou usar a palavra consciência, porém, entendam que esta consciência é uma consciência rudimentar, sem desenvolvimento, sem progresso, em seu estado mais primitivo, tá certo? Então, nossa consciência no estado mineral, o quanto essa consciência não se desenvolveu. Então, cada elemento do reino mineral tem um estado de consciência, e esse estado de consciência está em nós.
nós participamos desse estado de consciência. Certo? Então, pensemos o seguinte, na nossa matéria, o que representa o reino mineral? Os minerais que a gente tem. Cálcio, Magnésio, ferro, Não é isso? Então, o que representa o reino mineral, nós temos na nossa composição material, no nosso corpo físico, representado pelas substâncias que compõem a nossa matéria. E na nossa composição energética, onde está locado esse reino mineral? Na nossa composição energética espiritual, onde está o reino mineral? Como é que poderíamos identificar o reino mineral em nós? Enquanto seres energéticos. Como nós poderíamos identificar isso? No reino mineral. Veja, o reino mineral trata-se o que? De matéria, não é isso? De matéria. De substâncias que vão se somando e criando o que? Novas matérias. Então, no corpo físico. No corpo físico. No corpo físico a gente tem as substâncias, tá certo? fala de quê? De prótons, elétrons, essas coisas? Na nossa composição energética, aí nós temos o reino mineral representado nos elementos que vão compor a nossa matéria na forma de energia. Prótons, elétrons, nêutrons, entendesse? Como é que funciona? Então, os íons que somando, juntando, vão formando o quê? Nova matéria, reações, até se formar o quê? As moléculas que vão formar as matérias. Certo? Então, ora, se eu imagino que na minha composição material eu tenho um reino mineral representado pelas substâncias, mas na minha composição energética também eu tenho um reino mineral, então eu posso usar o reino mineral, a força do reino mineral para trazer energeticamente essa força e usá-la no magnetismo. É feito aquele uso dos cristais, coisas assim? Eu não tenho essa substância no meu corpo físico e na minha composição energética? Então, parem e pensem. Uma montanha. Ela é composta por substâncias, a soma de várias substâncias, não é isso? Nós podemos representar as montanhas, as árvores, as folhas, os frutos, tudo isso como terra, como o elemento terra. E esse elemento terra é a soma desse reino mineral, dos elementos minerais, concordam? Que vai trazer o elemento terra, tá certo? E nós temos isso representado em nós. Então eu posso usar a força da natureza para trabalhar magneticamente o meu corpo e outra pessoa. Eu não sei se isso é verdade, nem eu sei se eu já li isso em algum lugar, não lembro, mas dizem que a composição do planeta Terra, em termos percentuais, é o mesmo nosso. Então, por exemplo, percentualmente o planeta Terra tem, sei lá, 70% de água, o nosso corpo tem 70% de água, tem X%, né? É um equilíbrio, é como se fosse um pedaço desse planeta na composição, percentualmente, né? Mas exatamente isso. A nossa consciência primitiva não veio dessa composição. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, no mundo mais primitivo, sem ser o planeta Terra e outro planeta, a composição dos seres desse planeta terá um percentual idêntico àquele mas é lógico. Vamos raciocinar. O nosso corpo perispiritual, ele é composto das substâncias a qual o planeta que vamos habitar. Então não pode ser diferente. A minha substância perispiritual não pode ser diferente do planeta Terra. Não pode ter a substância de Vênus. Eu não estou em Vênus. Mesmo porque ele é criado através da substância do próprio planeta. Então, quando você desencarnar e for encarnar em outro planeta, seu corpo perispiritual
vai ser composto pela substância deste planeta, entende? Então, assim, entendendo isso, a força que existe no reino mineral, energeticamente falando, eu posso usar essa mesma força para cuidar de mim, me cuidar e cuidar de outro. O elemento terra, representado pelas árvores, pelo mato, pelas frutas. E aí, como é que a gente pode usar o elemento terra num tratamento? Os chás, as ervas, tá certo? E assim, e outra coisa, se a gente sabe que a terra é um magneto, não é um magneto, ela tem uma atração. Então, se eu estou, porque aí eu já vou fugir, eu vou deixar para fazer isso depois, senão eu vou fugir do nosso início, é porque eu fico entusiasmada demais. Fique à vontade, porque vai vindo e você vai falando. Porque se a Terra é um composto de energia, um magneto que puxa, tá certo? Você está diante de um assistido com ideia suicida, sem vontade de viver, não quer, assim, né, angústia, não quero mais viver. O que a gente pode usar da terra para fazer essa pessoa voltar a botar o pé na terra, voltar a sentir vontade de viver, se conectar à terra? Tem ela no banho de ervas, tem várias coisas. Banho de ervas e trabalhar os centros de força dos pés, aterrando ele à terra. Aí qual é a indução que eu vou dar? Eu vou abrir os centros de força dos pés dele e dar comando para que ele se conecte à energia da terra. E aí todo o meu trabalho que eu vou fazer em termos magnéticos vai ser visualizando ele, os pés na terra, recebendo a energia da terra, puxando a energia da terra e indo para o básico. E isso é um trabalho mental e não manual, né? E não manual. Entendeu? É mental. Você vai chegar lá nos pés dele, você vai abrir os centros de força nos pés dele, tá certo? E você vai dar o comando, direcionando, puxando a energia da terra para os centros de força dos pés dele e visualizando ele conectado à energia da terra, puxando, sugando essa energia da terra, para que ele se conecte à energia da terra, sentindo vontade de viver, entendeu? Então, esse é um tratamento maravilhoso de conexão com a natureza, de voltar a fazer a pessoa sentir vontade de viver de novo, tirar essas ideias de suicídio da cabeça, tá certo? Então, aí já trabalha os centros de força dos pés para conectar essa pessoa à energia da terra. Então, nós temos o reino mineral representado pelas substâncias químicas. Vegetal. Quando formos passar a mãozinha, vamos começar a aprender a identificar as substâncias do corpo físico. Poder mental. Começar a passar a mão e dizer a deficiência de fósforo, de potássio, de magnésio, a deficiência, a excesso. Vamos lá, aprenda a dar o comando então mental e vai passando a mão no corpo. E você pode criar para você a resposta, tá certo? Você pode criar, você pode decretar. Se a resposta for sim, se for sim, aonde tiver com deficiência, porque eu posso estar com deficiência em um órgão. Qual é o órgão que fabrica mais fósforo? Qual é o órgão que tem algum tipo de vitamina? Existe uma deficiência de vitaminas neste corpo, e aí você aí você pode decretar que a sua mão trema, que sua mão baixe, que seja atraída para o corpo, que esquente. Você pode dar o comando. A grande questão é acreditar que aquilo que você está sentindo é
É real. É real. Mas quando a gente trabalha com magnetismo, a gente tem que ter essa Não, ideia. com certeza. Se não tiver, você está fora da realidade. E aí, se a gente consegue trabalhar isso, olha, isso é futuro, minha gente. Isso é futuro. E aí você não vai dizer para o assistir, olha, você está com deficiência de cálcio no seu corpo. Então, quer dizer, procure um médico para fazer seus exames, para ver suas taxas de vitamina, disso e daquilo outro. Entendeu? Você vai se sugerir. Quando eu fui também passe agora, isso foi assim, não sei, de repente eu sinto alguma inspiração. Depois que eu passo na perna, eu faço isso no pé, abrindo, e depois eu faço do básico. Sempre eu estou fazendo isso. Veja, os pés, tem um centro de força dos pés. O centro de força dos pés, ele é responsável por essa conexão com a energia da Terra, de nos manter preso à Terra. O centro de força dos pés também trabalha a questão da nossa conexão com a matéria, com os aspectos evolutivos da matéria, a evolução do trabalho, da nossa vida financeira, da nossa vida profissional, dos projetos, dos sonhos. Quando esse centro de força ele está com bloqueio, existe uma dificuldade da gente se postar na vida, de alcançar sucesso, as dificuldades são maiores. Então, é como se eu tivesse desconectada da vida da matéria, de tudo isso que é para nós hoje, entendeu? Por isso que é bom trabalhar esse centro de força, tá certo? Então, voltando. Então, nós temos o elemento mineral, temos o elemento terra e temos o elemento água. Todo mundo sabe que o nosso corpo é composto de 76% de água, não é isso? Então veja que o elemento água ele tem um poder imenso sobre nós. Na nossa composição energética, o elemento água está representado pelo nosso genésico, pela nossa parte genésica, parte de reprodução, de criação. A água é vida, não é isso? A água é vida. E esse elemento está representado pelo nosso genésico, tá certo? Então, se existe uma deficiência e a parte do genético está ligada à parte emocional do indivíduo. Se existe um comprometimento emocional, ou eu tenho um excesso de água no aspecto energético, ou eu tenho uma deficiência de água. Então eu posso usar o elemento água para ajustar o aspecto emocional, magneticamente falando. E aí, quando se trata de elemento água, eu tenho uma infinidade de possibilidades. Água do rio, água do mar, água das cachoeiras. Até de chuva, quando você não tem opção. Água de chuva. Então, eu posso trabalhar de diversas formas, tá certo? De diversas formas. E nós temos também outro elemento na natureza que está representando o nosso mental, que é o ar. Tá certo? O ar, o vento, representa o nosso elemento, a mente está ligada ao nosso frontal. Tá certo? Então, uma pessoa que é muito mental, ou seja, é muito intelectualizada, é muito racional, é tudo muito racional, ela tem excesso desse elemento. Então, precisa do elemento água para o quê? Equilibrar. Então, se você se depara com uma pessoa que é muito mental, é o tempo todo, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade exagerada, não para de pensar o tempo todo pensando, raciocina o tempo todo, essa pessoa está no mental, ela tem muito elemento ar, tá certo? Provavelmente essa pessoa vai estar com alguns sintomas tipo tristeza, angústia guardada, entendeu? Então,
O que a gente precisa? Trazer o elemento água para equilibrar o elemento ar. Tá certo? Então eu tenho aqui o elemento água representando as emoções e tenho o elemento ar representando o mental. E isso é fácil da gente identificar nas conversas, não é verdade? A gente identifica isso nas conversas. E se você identifica, aí você já sabe qual é o centro de força que você vai trabalhar. Se você vê uma pessoa com síndrome do pensamento acelerado, se você vê uma pessoa que é o tempo todo racional e querer controle de tudo, ou seja, ela usa muito o frontal. Então, eu vou trabalhar o quê? Genésico. Eu vou trabalhar o frontal, harmonizar e vou ver como é que está o genético, porque eu tenho que trazer o elemento água para ajustar o quê? O genésico. Para dar equilíbrio, tá certo? Então, se nós temos essa consciência de que nós somos parte da natureza e a natureza faz parte de nós, nós podemos usar essas forças para também trabalharmos dentro do processo do magnetismo, certo? Alguma pergunta? Eu pedi para você falar do elemento fogo. Vamos falar do elemento fogo. Aí acaba um item de top no nosso estado de consciência, que é o coração, é o divino que existe em nós, tá certo? O fogo é o transformador. O fogo é quem transforma, tá certo? O fogo é quem faz o seguinte, eu percebi uma dificuldade na pessoa, tá certo? De influências espirituais negativas. Você está conversando e você viu que a pessoa ali está envolvida com uma influência espiritual. Você começa a identificar que tem coisas erradas. Tem influência espiritual, tem influência de encarnado, tem a próprio desequilíbrio da pessoa. Aí você vê a estagnação, você sente a estagnação da energia em todo o campo magnético da pessoa. Aí o que é que você faz? Vou usar o elemento fogo para o quê? Para transformar, para limpar, para destruir aquela estagnação. Aí o que é que eu faço? O que é que a gente tem como elemento fogo para trabalhar? A gente tem vela, a gente tem vulcão, a gente tem labaredas, a gente tem fogueira, a gente tem uma infinidade do elemento fogo. E dos elementais tem as salamandras. As salamandras representam o fogo, tá certo? Mas quando você vai trabalhar, aí isso é tudo, eu vou explicar direitinho a vocês, porque a gente tem que primeiro pedir licença aos elementais para poder usar o elemento, tá certo? Então, aí quando você percebe um negócio desse, vai trabalhar a pessoa, aí você vai lá, começa a aplicar o passe. Então, primeiro eu vi um bocado de estagnações. Eu posso trabalhar com os dispersivos para desestagnar? Posso, esse é o recurso que a gente usa dentro da técnica do passe. Mas eu posso agilizar isso e fazer isso de uma forma mais rápida. O que é que eu faço? Eu peço licença aos elementais do fogo, visualizo uma bola de fogo ou visualizo um vulcão com as labaredas escorrendo e eu pegando, trazendo pelo corpo da pessoa e dando comando de se estagnando, destruindo, desmanchando magia, tirando implantes, tirando tudo que tiver de ruim naquela criatura. E eu vou limpando, e depois aí eu vou lá com o dispersivo e vou vendo o fogo queimando, entendeu? Vou vendo o fogo queimando e destruindo tudo. Aí depois eu venho com os outros elementos harmonizando. Você veja que nas religiões afro, eles trabalham muito com fogo, etc. Eu já vi e não entendia, obviamente. E eles devem usar esses mesmos princípios, né? Sim. Eles só tem uns que faziam um círculo assim, um círculo de fogo assim. Conceito diferente, mas os Krishnas, eles têm a fogueira que eles queimam, karma, não sei o que, eles fazem o ritual da fogueira. Entenderam? Então, assim, eu posso usar os elementos da natureza para trabalhar também magneticamente. Por quê? Porque esses elementos existem em nós. Então, a gente pode sim utilizar
esses elementos de uma forma equilibrada, né? Tem um ritual para fazer isso? Tem, porque a gente precisa pedir permissão à espiritualidade, a gente precisa pedir permissão aos caboclos, tá certo? Para poder a mãe terra, para poder a gente usar esses elementos, tá? Aos elementais, e aí, sentindo que a permissão foi dada, então a gente pode usar e a gente pode trabalhar de uma forma. Agora, se vocês saírem daqui dizendo que eu ensinei isso a vocês, eu digo que é mentira. Estou logo avisando. Estou logo avisando. Se vai passar esse filme na próxima reunião. Estou logo avisando. Fica lá aí no salão. Você está na mão de Silvio. Estou logo avisando. E eu não ensinei nada disso a vocês. Olha a pressão que ela tá aí. A gente bota aquelas carinhas que cobre a identidade da pessoa. A gente fala isso, mas a gente não sabe. O que já vem férias, porque, por exemplo, os egípcios vieram já exilados de outros órbitas, de outros planetas, e trouxeram conhecimentos que já adotavam lá. Tudo isso nós temos na nossa ancestralidade. Ali é até uma bruxinha, né? Não precisa nem dizer. Então nós temos isso na nossa ancestralidade. Nada mais é do que eu despertar disso nesse estudo. Esse conhecimento, e a gente pode trazer esse conhecimento de uma forma equilibrada, aperfeiçoada num outro conceito. Por que não? Por que não? Então, assim, eu acho que a gente precisa saber como trabalhar isso de uma forma bem organizada. Vejam, e são dicas para vocês entenderem assim, e trabalharem de forma mais efetiva os nossos assistidos. Porque quantas pessoas não chegam e se debulham em choro? Né? Você percebe a sensibilidade daquela pessoa. Qualquer coisa ela está chorando. Isso significa que o elemento água está em excesso. O aspecto emocional está em desequilíbrio. Se esse elemento água está em excesso, qual é o centro de força que eu vou mais trabalhar? O genésico. Vou dar equilíbrio nesse. Se eu vejo a pessoa lá com um excesso de pensamento, ideias fixas, o elemento A está aí em excesso. Então eu vou trabalhar o frontal, vou fazer algo para poder equilibrar. Então, poderia colocar, quem está anotando, água frontal, setinha frontal. E a Às setinha. vezes você não vai encontrar em desequilíbrio. Ao contrário. Ao contrário. Muita Água é o genésico e ar frontal, faz uma setinha. Não, fogo você não vai encontrar fogo é cardíaco. você não vai encontrar ele no aspecto de desequilíbrio, nem faltando, nem excedendo, porque você vai usar ele para ajustar, para harmonizar, para equilibrar, para transformar, tá certo? Tranquilo? Agora, pronto, sabendo disso, a gente já vai o quê? Olhar para o nosso assistido com outro olhar. Na medida que você já vai conversando com ele, você já vai identificando onde é que está os desequilíbrios e você já pode ir fazendo perguntas dentro daquilo, buscando naquela pessoa o que levou àquele estado de desequilíbrio, o porquê ele está daquele jeito. Então você já vai o quê? Trabalhando isso. Só voltando para o chakra, para o elemento terra, seria o básico, chakra básico e os pés, né? Isso, o elemento terra. Ok? Então, vamos lá. Somos consciência. Todo o nosso corpo está representado por um estado de consciência. Cada elemento que compõe o nosso corpo está representado por uma consciência. Então, o nosso fígado é uma consciência, o nosso rins é uma consciência, nosso coração, nosso pulmão, nosso baço, todos os nossos órgãos representam uma consciência. Por quê? Por que representa uma consciência? Porque essa matéria, esse órgão, ele foi criado a partir da soma de um elétron com prótons, que criou-se uma substância, que transformou-se numa molécula e que
deu vida. Então, o fígado, o baço, o coração, qualquer um dos nossos órgãos tem um estado de consciência porque tem uma energia ligada. Por que fala-se que as pessoas irritadiças é porque tem alguma coisa no fígado? Do fígado. O elemento fígado está ligado à emoção raiva. Tá certo? Então, assim, vamos lá. As 5 emoções inatas do homem. Quais são as 5 emoções que nascem conosco? E essas emoções, elas foram desenvolvidas na nossa consciência, no nosso estado mais primitivo, desde o começo, tá certo? Desde o começo. As 5 emoções inatas, que ninguém pode acabar com essas emoções, elas são necessárias para o nosso progresso. Tristeza, raiva, medo, alegria e amor. São as 5 emoções inatas, tá certo? Cada emoção dessa está ligado a um órgão. O fígado, né? O fígado está ligado à emoção raiva. Da raiva se deriva várias outras emoções híbridas, como remorso, mágoa, revolta, ódio e por aí vai. Tristeza está ligado aos pulmões. É certo? A gente está revendo, quem viu isso? Eu já passei isso tudinho para vocês. Mas essa é a importância do vídeo. A tristeza está ligada aos pulmões. Normalmente, quem tem um estado de tristeza profundo, esta pessoa tem problemas na área respiratória. Pode ter certeza. Encontrou alguém com problemas na área respiratória, investigue essa emoção, porque essa emoção vai estar lá presente de alguma forma em excesso. Tá certo? Vai estar. Tá? Uma pessoa que, por exemplo, perdeu um ente querido, separou-se, sofreu algum tipo de perda, esse elemento vai estar comprometido. Então, investiga. Teve sinusite, teve os ites da vida, a emoção tristeza está lá, contida. Tem E às alguma vezes coisa a a pessoa ver. tem um problema desse, aí desencadeia uma crise de asma, muitas vezes, né? Por uma tristeza, Dizem que a asma emocional, já escutei muito. asma emocional. Estou vendo aqui na recapitulando aqui que a tristeza também afeta o intestino grosso e laríngeo, né? Por quê? Porque a tristeza, como faz parte, ligada ao elemento, ao pulmão, a víscera do pulmão é o intestino grosso. A energia que compõe o pulmão é a mesma energia que compõe o intestino grosso. Então, uma tristeza pode prejudicar o intestino. Pode prejudicar o intestino. O pessoal depressivo, proporcional. os depressivos não tem muita constipação, né? Já começa a ter diarreia. problemas, né? Ou uma coisa ou outra, né? Ou muito É pouco. porque, só um minutinho, Estela, é porque assim, o cérebro produz 4, 5 neurotransmissores, o intestino produz 3. Quando você tem um problema, você tem cólica ou diarreia, sequência. Na sequência, você deixa de produzir a serotonina que o intestino produz. Veja que tá no Não é cérebro. considerado o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro, como a panturrilha, é o segundo coração. Então, o medo está ligado ao rins. Tá certo? Então, toda pessoa que apresenta um quadro de insegurança, toda pessoa que apresenta um quadro de pânico, a emoção, medo, está ligada ao rins, portanto, vai haver um problema sério no rins, que a energia do rins vai estar lá meia comprometida. O genésico também está ligado, no caso, aos rins, consequentemente, também vai estar ligado a essa emoção medo. Ok? E a rins e bexiga, né? A alegria está ligado ao coração. A emoção alegria vai estar ligada ao coração. Agora, é interessante observar que existe
várias formas de alegria. Existe a alegria equilibrada e existe a alegria desequilibrada. Então, uma pessoa, por exemplo, Euforia. que dá risadas exageradas, que tem uma alegria fora do comum, tá certo? Que ri por qualquer bobagem, que não faz distinção do riso, de um riso de uma piada para um riso de uma situação séria, a pessoa desinvesta a rir, a pessoa está dizendo alguém morreu e a pessoa está isso é um desequilíbrio. É um desequilíbrio, tá certo? Essa emoção está ligada ao coração, tá certo? Então, pessoas apáticas, por exemplo, está com essa energia. Você falou uma coisa interessante comprometida. agora. Quem tiver oportunidade, que não assistiu ainda, assista o filme O Coringa. A história do Coringa, ele tem uma deficiência mental que faz ele gargalhar e rir com tudo. Por isso que a figura do Coringa é aquele. E esse filme ganhou até prêmios, etc. Ele é muito interessante para analisar essa questão que você falou agora. Ele é totalmente desequilibrado, ele ri com tudo. É bom mesmo esse filme. É pesado. É um filme psicológico que tem que ser visto como deve. Próximo, a raiva, vamos falar um pouquinho dela. O fígado, né, está associado, então uma pessoa que tem muita raiva, a gente, além do fígado, a gente pode trabalhar o quê? Porque o fígado a gente já trabalha em todos, né? Vamos entender a função do fígado. A função do fígado, do fígado é uma função extremamente poderosa, tá certo? Ele é aquele general que comanda todo o corpo. Ele tem a função de distribuir energia para todos os órgãos. O fígado tem essa função de alimentar de energia para que todos os órgãos funcionem perfeitamente. Ele tem a função de pegar o sangue do nosso corpo durante o nosso sono, limpar, tirar as toxinas e devolver o sangue para o nosso corpo limpo, tá certo? Então, e ele tem também a função de armazenar sangue para quando o corpo estiver precisando de sangue, ele distribuir sangue também. Ele tem uma função nobríssima para a mulher, que é alimentar o útero da mulher de sangue para poder ela ser fértil. Então, o fígado é de uma importância muito grande. O Henriette, inclusive assim, porque o pessoal diz que quem tem aquela asteose, né? Esteatose é só quem bebe. Não. E muitas vezes tem, né? E não Eu a tenho pessoa. esteatose. Eu tenho esteatose. Esteatose é cultura provocada por alimentos gordurosos. Entendeu? Eu abusei na minha infância, na minha juventude, eu abusei de gordura. E aí foi o resultado. Eu tenho isso aqui alterado. Eu chego a ver. Tem grau 3 da esteatose? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu não sei qual é o Você grau. tem 2. O seu fígado está encapsulado. A minha deve ser 2, é moderada. É moderada. Eu sei que o ultrassom era uma coisa que, assim, não é para você se preocupar, mas é para alimentar. Alimentação, exercício. Aí aparecem as pessoas raivosas, assim, né? Vamos lá. Aí que sente de força. além do fígado, Primeiro vamos entender que não é porque o fígado está estagnado, etc., que provoca a raiva na pessoa. A raiva é uma característica da personalidade do espírito, que vai refletir no fígado, tá certo? Então, uma pessoa que tem característica de irritabilidade, que se irrita com muita facilidade, esta pessoa vai danificar, vai prejudicar a energia do fígado. O fígado com a energia estagnada, ele vai provocar uma série de problemas de saúde no corpo, entendeu? Porque ele não é quem distribui energia. Se ele está estagnado, ele não cumpre essa função. Logo, pode acontecer anemia, pode acontecer constipação, pode acontecer TPM, pode acontecer dor de cabeça, cefaleias crônicas, doença nos olhos. Então, é muita coisa que pode... Cirrose. Sim, uma série de coisas que pode acontecer estando o fígado, energeticamente falando, comprometido, tá certo?
Você trabalha o fígado. Quando você trabalha o fígado, trabalha também todo o sistema digestivo. Porque o fígado faz parte do sistema digestivo, logo não trabalhe só o fígado. Trabalhe fígado, trabalhe baço, trabalhe intestinos, trabalhe estômago. Em termos de alimentação, claro, tem a questão da gordura, né? Isso aí, mas que tipo de alimentação a pessoa poderia ingerir para melhorar essa A questão? alimentação que poderia ajudar bastante a primeira coisa que a gente não pode esquecer, exercício físico é básico, é essencial para poder melhorar a energia do fígado, tá certo? Isso aí é básico, exercício físico. Agora, os alimentos, tudo aquilo que for um pouco mais ácido vai favorecer ao fígado, tá certo? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, o fígado fica aqui, né? Do lado direito. O rins fica aqui, não é isso? O rins não fica aqui. Acima do fígado fica o quê? O coração, não é isso? Então, se o rim fica abaixo, o coração fica acima, então o rim é mãe e o coração é avô, tá certo? Então, todo alimento que melhora, que é bom para o coração, vai ajudar o fígado. Todo alimento que é bom para o rins vai ajudar o fígado. Logo, tudo que for amargo, que é bom para o coração, vai ajudar o fígado. Tudo que for amargo. Alimentos marinhos. Pronto, camarão, ostra. Esse é ruim. Mas engraçado, Esse... mas dizem que esse tipo de alimento, tirando peixe, crustáceo, é péssimo para a gordura. E essa consciência está formada por uma vibração energética. Somos energia. Fazemos parte de uma explosão de energia, tá certo? Então, somos consciência criada sobre uma explosão energética. Portanto, somos energia. Aí vamos entender agora a questão da vibração. O que representa a vibração energética para nós, para a vida de uma forma geral? Aí a gente vai lá para a apostila. Alguém leu esse capítulo do livro? Eu li, mas faz tempo que eu li. Consegui ler Eu li. Mas o bicho É você tem arrochado. que ler. Eu não quero ser brincadeira, mas se a gente não queria fazer uma leitura dinâmica assim e depois de discutir. Agora ele é muito grande, né? Para uma leitura dinâmica. A gente pode ler trechos, tá certo? Veja, vibração é a ida de um ponto a outro, né? Isso é uma vibração. A ida de um ponto a outro é uma vibração que provoca o quê? Oscilação. Não é isso? Nosso movimento do passe já é uma vibração. É uma vibração que provoca oscilação, não é isso? E essa oscilação, ela atende fases. Ela atende fases. Essas fases nós chamamos de frequência. Frequência energética. E existe frequência energética alta e existe frequência energética baixa. Quem quer explicar o que é uma frequência energética alta? Eu vou fazer bem rápido, eu só li rapidinho. A frequência? Eu vou falar em ondas, né? Não, frequência. Sim, porque veja só. É frequência de onda. Uma frequência alta e uma frequência baixa é o que nós chamamos de onda, tá certo? Eu quero entender o que é uma frequência alta. Na realidade, a frequência é uma onda que a onda anda em frequência. Então, ela é representada graficamente assim. Ela oscila mais. Então, quando se fala da frequência alta, é quando a onda está na parte de cima. Isso em física, né? Quando a onda está em frequência baixa, é quando está na parte de baixo. Então, como a corrente ela é feita de alto e baixo, como a gente mentalmente é, e talvez os espíritos
de ordem mais desenvolvida, ele se mantém mais na alta frequência, ele não se mantém nas baixas frequências, ele se mantém mais na alta frequência, e nós, como seres ainda em desenvolvimento, a gente oscila. Então é mais ou menos isso que eu... A frequência alta, na verdade, não é porque ela sobe. Mas essa é a representação Mas gráfica. a frequência alta é o tempo que ela passa entre ir e voltar. Não, não é o tempo. Por isso que ela é alta, porque ela tem essa oscilação. A frequência baixa, ela tem uma onda. É o período, o tempo. Isso que Mas- o senhor falou aqui dizendo assim, ó, quanto mais elevados os pensamentos em amor, mais alta a frequência, mais elevada a Exatamente. ciclagem. Exatamente. Por isso que os espíritos mais desenvolvidos, eles estão numa frequência mais alta. E a gente é assim, quer dizer, a gente é assim. Aí dá um subidinho. E vai. E assim, é o tempo também, o Vamos tempo que ela entender. demora de onda, né? Vamos Por exemplo, entender. Mas aí isso aí já é- a frequência alta, ela tem um tempo de onda rápido, né? Ela não tem aquela onda que ela é baixa, né? Que ela é como se fosse assim, um tempo dela completar o ciclo nojento. A frequência alta, o tempo mais longo. dessa... Mas aí, aqui em física e na apostila, fala em período. Ela não fala onda é uma coisa e período é outra. Aqui está dizendo. Então chamamos período o tempo de uma oscilação medida em segundos. E para que a medida seja bastante precisa, costumamos dividir a oscilação em 4 pares, determinadas fases. Porque ela sobe, para... desce. Essas fases que nós chamamos de frequência, altas e baixas. Então, para que a gente traga essa realidade para a nossa vivência e não fique a questão da ciência elétrica, vamos entender que o nosso pensamento, ele é construído através de vibrações e onda. Então, quando eu emito um pensamento, eu vibro, esse pensamento vibra através de uma onda. O meu pensamento, ele não tem uma linha reta. Eu penso, eu sinto, eu vibro. E quando eu vibro, eu emito uma frequência ondulatória, tá certo? Então, se o meu pensamento é frequências e ondas, tá certo? Ó, vê só, vamos pensar aqui. Eu penso, estou com fome. Quando eu digo assim, eu estou com fome, eu tive um pensamento e ao mesmo tempo eu estou sentindo. Então, eu estou somando um sentimento, um sentir com o pensar. Então, eu emito uma vibração. E essa vibração, ela vai ondular, ela vai ter uma frequência. Quanto maior for o sentimento, maior será essa frequência, menor será essa onda. Eu atinjo mais rápido o que eu quero. Quanto maior for o sentir, eu tenho um pensamento e eu tenho um sentimento. O meu pensamento, só o meu pensamento, ele tem uma onda. Então, vamos colocar isso em termos práticos. Você veio aqui para aplicar o passe. E você veio com todos os problemas do seu dia a dia, do seu dia. Você veio com a preocupação porque não vendeu um apartamento, porque sua filha ficou em casa chateada, porque você se chateou com seu marido e você veio cheia desses problemas, tá certo? Então, o seu pensamento e o seu sentimento está ligado a uma situação negativa e isso está vibrando poderosamente dentro de você, tá certo? E isso daí tem uma frequência energética, tá certo? Então, quanto maior for o seu sentir, mais essa onda vibracional vai encurtar, tá certo? Mais distante você vai ficar do processo do trabalho magnético. Por quê? Porque a sua vibração energética está em outra direção.
E a onda que você está vibrando no trabalho, ela é muito longa. Se é muito longa, eu não alcanço a espiritualidade. Eu não alcanço, eu não recebo as intuições. Por quê? Porque eu estou em uma outra onda. A onda do trabalho está muito distante. Então, quanto mais eu esteja perdida nos meus problemas, maior é a onda, maior é a vibração, ou seja, as frequências energéticas são menores, então eu tenho dificuldade de me conectar com a energia do ambiente. Logo, eu não vou ter a mesma receptividade se eu estiver bem. Eu entendi quando eu li isso aqui, que é tipo assim, a gente tem dois tipos de ondas, né? Existem aquelas ondas que são como se fosse assim, vamos imaginar o mar, né? O mar de ressaca, ele dá aquelas ondas altas e vai, e ela tem muita força. O mar mais lento, ele tem aquela onda mais baixa e mais longa. O mar forte, ele tem a onda mais alta e mais rápida. E pelo que eu entendi, quanto maior esta frequência de altura e velocidade, mais a gente se conecta com o divino. Sim. Quando essa energia da gente está baixa, as ondas são longas, mas não são longas de altura. Sim. Elas são longas Mas nesse sentido horizontalmente, aí, né? nesse sentido aí, o que faz a gente se conectar com a parte espiritual são as frequências. Então, quanto maior for a frequência, e a frequência está ligada ao quê? Ao sentimento. A questão da onda, aqui, É a sintonia, é uma rádio. mas aqui está dizendo uma coisa interessante, e é um termo que se usava muito antigamente, quando se dizia, estamos na crista da onda, ou seja, eu estou na maior, eu estou na minha melhor fase. Então é isso aqui, ó, a crista da onda está em cima. Tá entendendo? A parte de cima em altura, a parte mais alta chama-se crista da onda, se você olhar nessa ilustração aqui. Né? Só para lembrar que Página 14. até Chico, né? Na época que ele estava psicografando, teve um período que ele, né, se chateava e ele vinha, aí a Mano vinha e dizia, ó, Chico, você tem que focar aí porque a gente não está conseguindo. Imagina a gente, né? Chico, Agora, eu uso uma técnica aqui para mim, quando eu entro aqui, para fazer todos os trabalhos que eu possa fazer. Eu digo para mim mesmo, em voz alta, sem verbalizar, mas dentro da minha mente, meus problemas ficaram na porta. Eu digo isso mesmo, ficaram na porta. Aqui eu não tenho problema. E eu consigo me auto-influenciar para, durante o tempo que eu estou aqui, por maior problema que eu esteja lá fora, eu consigo melhorar muito a minha condição mental, mesmo que eu chegue com algum grau de perturbação maior. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Quando eu chego e que não consigo, aí eu peço a Eliette para me dar um passe. Mas a Vamos lá. oração faz a gente, né, sair desse estado. Vamos lá. Então, para a gente assim entender, vibração é a ida de um ponto a outro, tá? A ida de um indo e voltando, isso é vibração, tá? Que provoca oscilação. As oscilações atendem a determinado tipo de períodos que são fases. Essas fases a gente chama de frequência. Essas frequências podem ser alta e podem ser baixa, depende das oscilações, ou seja, o meu pensamento, tá? O meu pensamento seguido de sentimento. Então, quanto mais fortes os pensamentos e elevados, maior frequência vibracional, menor o comprimento da onda. Logo, quanto mais amor, bondade, mais frequência, menor onda, mais mediunidade, mais espiritualidade, mais conexão. Por exemplo, desse exemplo aqui, que até fala, se executar 10, em física, se executar 10 oscilações em um segundo, a frequência é baixa. Se realizar 10.000 oscilações em um segundo, a frequência é alta. Se for comparar, o desânimo, você fica assim. O ânimo, você está assim.
A frequência. A frequência. Então, quanto mais a frequência for, mais E o alta, desânimo ou você seja, tá- o sentimento, mais conexão eu vou ter com a espiritualidade. Eu vou ter com o divino, eu vou ter com a espiritualidade que está, né, me assistindo, tá certo? Então, menor comprimento de onda, mais conexão mediúnica, mais conexão com a espiritualidade, mais percepção, gente. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque estamos estudando aqui magnetismo, tá certo? E o trabalho do magnetismo requer que nós tenhamos a percepção do campo magnético do assistido. Essa percepção, ela só vai acontecer se eu tiver essa vibração, essa frequência energética alta. Por quê? Porque eu vou interagir com o campo magnético da pessoa. Eu vou fazer a leitura magnética da pessoa enquanto eu estou falando com ele. A grande questão que eu considero, e a grande dificuldade, vocês podem me confirmar, é o fato de alguns de nós, por exemplo, não se sentir seguro para acreditar no que você está sentindo. Mas tem que desenvolver. Aí tem que desenvolver, tá certo? Porque se eu não desenvolvo, eu vou ficar estacionada, eu não vou sair do lugar. Então eu tenho que desenvolver, eu tenho que acreditar, eu tenho que exercitar. Tem que dar crédito então, àquele sentimento. Terezinha, por exemplo, faz as perguntas, faz todo aquele trabalho de pesquisar a pessoa, de ouvir a pessoa, de anotar. Ela está lá, totalmente entregue aquele trabalho. Então, Terezinha não vai só anotar, Terezinha vai olhar, mas não vai olhar com esses olhos da matéria. Então, quanto mais ela tiver imbuída do sentimento daquele trabalho, de ajudar, de conexão com o guia espiritual dela, com o patrono desta casa, mas aí ela vai ampliar a percepção dela. O campo magnético dela amplia, cresce e se conecta com o campo magnético do assistido. Então, o assistido está falando e ela está sentindo mais. Ela está sentindo mais do que ele está dizendo. Aí ela vai fazer perguntas muito mais certeiras. Por quê? Porque a percepção dela está totalmente ampliada. Ela está sentindo o que ele está sentindo. Ela está visualizando sem ser com os olhos da matéria. Intuitivamente vai chegando. É exatamente isso que a gente tem que E fazer. nesse momento você sai do seu eu, do seu ego Isso. e concentra naquela pessoa. Essa concentração naquela pessoa já bloqueia seus problemas lá fora. Uma coisa que se a gente fizesse, que eu acho que vai ajudar bastante. A gente começa o evangelho 6h30, né? Normalmente, né? 6h30. Se a gente tirasse 5 minutos com todo mundo, assim, que às vezes um ou outro chega mais tarde, mas se a gente tivesse esse exercício, ou antes do evangelho ou depois do evangelho, a gente tirar 5 minutos de meditação. E não precisa nem ser uma meditação guiada, basta botar a musiquinha do DJ e cada um passa 5 minutos ali. Ou Eu acho aquele que a gente comando entra. respiratório que a Eliette faz. Respire, para. Então, mas a meditação é se concentrar na respiração, Eu faço entendeu? isso antes de fazer o primeiro assistido. Sempre meu primeiro assistido eu demoro mais, porque é como se assim, eu faço a prece aqui, quando eu vou começar. A pessoa vem pra gente, você já fez o diagnóstico. Nós vamos pegar a ficha e vai ver aqui o diagnóstico dela. Deita na máquina e vamos trabalhar. Na próxima semana vai entrar o nosso acompanhamento. Porque o primeiro, você não vai. Se você fez a entrevista, eu não vou fazer mais entrevista, eu não vou conversar com aquela pessoa. Eu já vou olhar a ficha e já vou o que foi que você colocou. E eu vou aplicar o passo inicial. E na próxima semana, quem pegar ele aí já vai dar o quê? Continuidade a partir do diagnóstico dela, com o que a pessoa viveu durante a semana e com o que você está sentindo. Aí você vai se embora. Aí vai anotando. Esse é o trabalho. Entendeu? Então, assim, vamos entender. Quanto maior for o nosso sentimento e vontade de fazer esse trabalho, de conexão, de aceitabilidade, de que nós não estamos sozinhos, nós estamos ali acompanhada, que nós temos
Deus, temos o nosso guia espiritual, tem toda a equipe espiritual, tem o próprio guia espiritual da pessoa que vem junto, que quer que a pessoa fique boa. Porque se você tiver com dificuldade de entender, feche o olhinho e diga assim, que o guia espiritual desta pessoa, converse com o meu guia espiritual, para que eu possa entender o que é que eu tenho que fazer. Eu estou aberta para receber. E você E pode outra receber coisa. a conexão do próprio guia da E pessoa. outra coisa, minha né? gente, é aqui. Tem pessoas, óbvio, que não querem melhorar. Eu nunca vi ninguém piorar aqui no passe magnético. Então, significa que qualquer trabalho que a gente faça, né, que como está sendo feito com amor, tem algum resultado. Pode não ter sido o que a pessoa às vezes espera, ou a gente mesmo espere, mas existe benefício. Todo mundo que sai daqui sai bem. Sai, Sempre graças bem. a Deus. Sempre bem. Aí, quanto maior for o nosso distanciamento, a nossa descrença, o nosso pensamento em outras coisas, A baixa autoestima. maior é a onda, menor conexão. Ou seja, vai ser o nosso animismo que vai atuar. Aí eu vou começar o que? Inventar coisa que não é verdadeiro. Aí eu senti isso, senti aquilo. Na verdade, não sentiu nada. Você está imaginando, porque você se deslocou-se dentro de você mesmo, você não está conectado. Então, essa é a importância de coesão com aquilo que a gente Agora, acredita. ela é um exemplo. Uma assistida, por exemplo, quando eu perguntei o que ela sentiu, ela disse, interessante, eu senti nos meus pés como se fosse tocando e você estava aqui em cima, perto da minha cabeça. Ah, sim, muitos relatos desses. Eles dizem isso às vezes. E o que seria exatamente isso no caso do magnético? Os espíritos trabalhando. Eu estou perguntando para ouvir. Os espíritos trabalhando. Porque essa é a questão. Silvio, a gente nunca trabalhou sozinho. Sim. Hoje, muitos Quem quer relatos, que às diga vezes, que esteja você trabalhando tá na sozinho, cabeça, mas é a pessoa tá se que nenhum de desenvolvendo, nós está tá trabalhando se sozinho aqui, minha gente. Às vezes você está ali atendendo uma pessoa e é como se ele estivesse num hospital, aí a equipe espiritual chega, bota aparelho, faz uma cirurgia e você nem sabe. Lembra a história? Lembra o caso de Flávio? Não sei quem foi, acho que foi também, prof, teve a visão espiritual. Ele terminou desencarnando de câncer, né? Mas ele foi um assistido nosso aqui, teve câncer no fígado. Claro, o japonês. Flávio Comato. Em um dos momentos foi colocado uma aparelhagem aqui, fizeram uma cirurgia espiritual dele. Alguém viu, Mas relatou a muitos coisa mais linda do mundo. assistidos que tem visualização, ele fala. Às vezes ele fala que tinha isso, que É, apareceu isso. isso. Aí aqueles que enxergam, né, que vê, Sente encher. Não, tem gente que sente as coisas. Diz assim, Exatamente. olha, você pegou em tal lugar assim, não peguei em lugar nenhum. Exato. Às vezes você está no pé, a pessoa diz assim, na corda eu passo todo dia, eu sentei como se a pessoa estivesse na minha cabeça. E eu, logicamente, você não passa o tempo todo na cabeça. Então vamos lá. Vamos entender que a prece é uma corrente energética poderosa, mas quando dita com um sentimento, né? Se tem um sentimento ali imbuindo você naquela prece, você cria imediatamente uma linha de conexão. A prece é instantânea para você se conectar. Fechou o olho e desejou se conectar com o seu guia espiritual, vai ser instantâneo, porque a prece vai fazer isso. Aí eu vou fazer só um adendo, que até para você fazer uma prece, você tem que ter pelo menos alguns segundos de meditação. Não começa. Não, se concentre para você até, né, Respirar, se né? conectar com. Porque assim, a prece é uma corrente extremamente poderosa de conexão. Você faz a prece e você silencia para poder você receber. Porque se você faz a prece e daqui a terminou a prece fica como é que você vai receber? Eu vou dar um exemplo para vocês. Sensação de bem-estar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu descobri, não faz muito tempo, o poder da prece. Quando eu estava hospitalizado com Covid, Silvinha estava do lado, com Covid também, e piorou. Então, de repente, Silvinha começou do lado a passar mal. E a dizer que estava desfalecendo. ainda estava com um atendimento, né? Não, mas estava eu e você. Eu já estava desfalecendo. E eu estava preso
do oxigênio aqui, com o soro aqui. Eu não podia fazer nada. Eu fechei os olhos, bicho. Eu nunca botei uma potência tão grande em Maria. Eu pedi tanto que ela estava assim, arriando. Quando eu vi, ela começou a levantar e a melhorar. Foi quando eu vi A força da que potência naquela hora. Como eu não podia fazer nada fisicamente, eu concentrei tudo na mente. Tudo está na nossa É. mente. Quanto maior força você der a esse poder, mais você vai alcançar. Não dá outra não. Você atinge. Entendeu? Isso é o que a gente precisa entender. Que a prece é uma ferramenta, mas a gente também precisa saber silenciar para poder receber as orientações divinas. Então, assim, eu fiz algumas anotações para eu não me esquecer, né? Médios só recebem um determinado tipo de comunicação, ou seja, é porque não consegue mudar sua sintonia vibratória. Não existe aquele médium que só recebe aquele mesmo tipo de espírito. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Por quê? Porque ele não muda a sua sintonia. Ele está na mesma sintonia. Por exemplo, aí só recebe aquele mesmo tipo de espírito. tinha um médium aqui, Edson Henrique. Edson Henrique, daqui da Mediúnica, o moreno gordo. Ela sabe. Sim. Sim. Ele, normalmente, eu passei 3 anos aqui direto, ele só recebia os espíritos pesadaços, né? Mas Era- é diferente do que ela está dizendo. Porque, por exemplo, tanto ele, como Eliette, como eu, como alguns, tem essa assim, esse tipo de a constituição fluídica para poder receber esse tipo de espírito que nem todo médico consegue receber, porque é muita. Aquele espírito que eu incorporei ontem. Sim. Não, qualquer pessoa que Não recebe recebe não, não recebe não. Você não sabe o que você tem ali. E aí é quando ele. E existe uma maneira de se tratar isso, existe. Através do quê? Da prece. Se você orar, pedir a Deus que você seja um veículo, que você seja um instrumento, você vai se conectar. Por quê? Porque você vai começar a oferecer a sintonia mental, a abrir um canal, para poder chegar. Veja, o espírito não entra no seu corpo. O espírito não se entra no seu corpo. Ele se comunica através do perispírito. Ele chega junto, existe uma ligação fluídica do espírito com o seu perispírito, e aí você dá a comunicação, faz o trabalho. É quando existe o processo da incorporação, tá certo? Mas se você não oferece esse canal, eu estou aqui, eu vou incorporar hoje, né? Tá certo. Aí eu fico aqui esperando, mas estou aqui com a minha mente. Eita, meu Deus, eu vou para casa hoje. O que é que eu vou jantar mesmo quando eu chegar em casa? Nem sei, não fiz nada. Estou aqui. Qual é a sintonia que eu estou oferecendo? Recebeu um milão. Eu vou abrindo. Então, dificilmente eu vou receber uma comunicação adequada. E se só tiver a espiritualidade vai ter o maior trabalho para neutralizar o meu pensamento. E mesmo assim, a comunicação vai ser deficiente. Por quê? Porque a onda está muito longa, não dá curta. A frequência energética está curta, não está muito longa. Veja, frequência energética é uma coisa, a frequência é a frequência do sentimento, da entrega. A onda é a oscilação dessa frequência. Quanto mais curta, mais conexão. Quanto mais longa, menos Agora, uma conexão. pergunta. No caso da minha mãe, ela era pega de surpresa, ficava completamente inconsciente. Mas E era ela não se- um médio nato, isso é mediunidade nata. Os natos Minha é mãe que é assim. acontece isso, né? Minha mãe é assim, até hoje, há pouco tempo atrás, ela incorpora, ela não sabe. Olha, não sei se vocês E prestaram não tem atenção na leitura que Henrique fez ontem no início, quando o Espírito
que a mediunidade do futuro é aquela que você não precisa se preparar para incorporar. Ela é espontânea. Você está aqui conversando e você nem sabe, mas quem está conversando com você é um espírito. Aí veja, isso foi dito ontem e houve um questionamento em relação às consultas. Porque não foi falado, né, que era os médicos da consulta. Sim. Mas hoje em dia você não precisa mais incorporar. Você está falando aquilo que o espírito está lhe intuindo sem você precisar incorporar. Agora tem pessoas aí assim, se o espírito entender que é necessário, ele pode até se aproximar mais, vamos dizer assim, se mediunizar, para que aquela pessoa acredite. Porque isso é uma questão de conceitos. Esse conceito é um conceito antigo. Senão é problema dele. Porque até no atendimento aí aos assistidos do magnético, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes não sou eu que estou falando, porque eu fico me surpreendendo com o que eu estou dizendo. Isso é uma prova de que você está numa frequência vibracional elevada, ou seja, você está conectado com o trabalho, com a assistência espiritual, então você está oferecendo recursos apropriados para que a espiritualidade fale através de E você não sente objetivamente, você parece que é você, mas eu só o conteúdo que me faz ver que não sou eu, porque até eu estou aprendendo naquela hora que eu estou falando aquilo, é meio confuso. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo ontem na consulta. Um rapaz chegou, sentou e eu disse, pois não, posso lhe ajudar? Aí ele fez assim, não, eu estou retornando porque eu fiz um tratamento no início do ano e quando eu vim aqui eu estava muito ansioso, estava com muita tristeza e com alguns problemas, então eu fiz um tratamento, melhorei um pouco e agora voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo muito forte e acrescentou mais alguma coisa. Eu agora estou com pensamentos de fazer maldade. Eu fiquei calada, deixei ele falar, né? De fazer maldades. Fazer coisa ruim, né? Aí eu vim aqui porque eu acho que isso não é normal. Veja, eu acho que isso não é normal. Então, Não era nem Não é meu. não é meu. não, eu acho que isso não é normal, tal. Aí eu disse assim, tá certo. Esse é um momento que você não pode ser você. Você tem que se entregar para poder você saber. Veja, não estou duvidando da palavra dele, mas eu preciso investigar o que está por trás disso. Porque a pessoa vem achando que não é ele, que é espíritos, que é influência espiritual. Aí eu parei, eu disse, está certo. Vamos lá. Eu quero que você se concentre, porque até então eu não estava percebendo espírito, não estava percebendo nenhuma situação que estivesse levando ele àquele quadro. Ali não. Aí eu pedi para ele pensar na casa dele, se concentrar no quarto dele. Aí eu fiz uma investigação magnética através do pensamento dele no ambiente doméstico dele. Aí parei, olhei e disse assim, como é a sua relação com seus pais? Ele não tinha falado de pai nem de mãe. Como é a relação dos seus pais? Como é que você viu que você vai? Não é muito boa não. Não é muito boa por quê? Porque a gente não se entende, eles têm um conceito diferente do meu, e é justamente isso que eu não aceito. E quando você pensa em fazer mal, você está pensando em fazer mal a quem? Aos meus pais. E também a minha namorada, que me deixou sem eu querer que ela me deixasse. Aí eu fui puxando e ele foi falando. Aí quando ele terminou de falar, eu disse assim, olha meu amigo, esse pensamento que você está dizendo que quer fazer mal, que não era uma coisa que você sentia, na verdade eu lamento lhe dizer, mas é seu. Mas é seu. O mal está dentro de você, não está fora de você. Não é os espíritos que querem fazer isso através de você.
O problema é a sua natureza, que você está entrando em contato com a sua verdadeira natureza, porque você está contrariado com uma situação na sua vida que você não aceita. Você entra em contato com a sombra. Isso não deixou de ser um risco, né? O cara na hora. Aí, veja só, aí ele parou assim, olhou para mim, assim, por exemplo, sua ansiedade, você é ansioso porque você é controlador, você quer mandar em tudo que você quer que seja do seu jeito. Ele é tudo tem Aí ele olhou para mim assim, fez, é verdade. Mas se a pessoa está ali, ela está buscando esclarecimento. Então, É verdade mesmo. Usa-me. Então você está entregue. E quando você está entregue, aí a sua frequência faz isso, ó, vai lá para cima. Se sua frequência vai lá para cima, as ondas diminuem, então você entra em contato mais rápido. Você se conecta mais rápido. Você intensifica as emoções. Tá certo? Então é exatamente isso que acontece. Veja, ontem quando eu percebi a cobra do espírito aqui dentro, tá certo? Eu já estava dentro de uma frequência energética para ajudar, para trabalhar. Não tive medo, não tive receio e nem fiquei pensando em outras coisas. Eu estava dentro da frequência. Todo momento que estava sendo feito o trabalho, eu estava com a minha mente ligada no trabalho, ligada em toda a composição energética. Então, eu estava oferecendo a vibração energética necessária para que o espírito daquela natureza pudesse ser atingido. Se eu não tivesse dentro dessa frequência, eu não teria sido adequada. Ou seja, o espírito não teria sido atendido. Ele teria ficado para outra semana, para outro momento, porque não tinha médio com condições energéticas adequadas para aquele. Mas eu não acredito que ele tivesse com condições de teoricamente, de conscientemente perturbar ninguém, não, porque ele estava tão. Não, basta ele ficar junto de você. Só energia para puxar. Só energia, ele ficar junto de você. Energia. Imagina uma cobra dessa debaixo da tua cama. Mas ele seria mais colocado por um mais experiente. Por um mais. Se não perturba. Não estou dizendo, mas eu estou dizendo que só se ele fosse colocado por outro, porque ele em si não estava com noção de muita coisa, não. Estava adentrado naquela condição. Sim. Bom, segundo o livro, nós desenvolvemos essas potencialidades, tá certo? As virtudes que nós vamos desenvolvendo na nossa vida, no nosso cotidiano, nos favorece a criarmos essas condições. Quanto mais fazer o bem, ser uma pessoa que entenda o que é o amor, saber perdoar, saber conviver com as pessoas, entender generosidade, gratidão, quanto maior for esses sentimentos vivenciados, mais você cria condições apropriadas para ser esse instrumento. E, gente, nós não vamos ser instrumento só aqui. Vai ser no nosso dia a dia, onde quer que a gente esteja, porque esse é o objetivo, é que nós sejamos instrumento onde quer que a gente esteja. Deus vai nos usar aonde a gente estiver, se a gente estiver em condições. E para que a gente ofereça essas condições, a gente tem que vivenciar, tem que desenvolver as virtudes. Aí ele diz assim: ser bom, fazer o bem, saber perdoar, vivenciar o amor, são forças científicas que permitem à criatura uma elevação de vibração e uma ascensão a planos superiores. Então, se eu tenho o objetivo de ser útil, de servir, eu vou desenvolver essas virtudes no meu dia a dia, de uma forma quase que automática. Aí,
temos que começar a nos observar. Porque a gente já não tem mais o direito de dizer "ai, se eu soubesse". Isso é muito importante. Muito importante. Nós não temos o direito de dizer "ai, se eu soubesse". E lembrem-se que nós temos que ser virtuosos no centro, na rua, no trabalho e em casa, em todo lugar. A gente não vai para ser bonzinho só lá de fora de casa, não. Lembre-se que a nossa primeira tarefa é dentro do nosso lar. É com os nossos. Não é só com os da rua, não. Os da rua é uma extensão de casa. O exercício é em casa. Mas o exercício é em casa, porque é com quem a gente convive. É com quem a gente convive. Como eu posso dizer que sou uma pessoa generosa se dentro de casa eu falto com a generosidade da compreensão, do entendimento, do bom diálogo? Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa compreensiva se na primeira discussão que eu tenho dentro de casa com minha mulher, com meu marido, com meu filho, eu já entro num processo de irritabilidade, bato a porta e não quero saber de nada? Mas na rua eu sou a pessoa mais generosa desse mundo, sou compreensiva, sei escutar. São os filtros, né? Que as pessoas estão... Então, vamos ver quais são as máscaras que nós estamos usando no nosso dia a dia. Para que a gente não seja simplesmente intérpretes, mas sejamos nós. A espiritualidade não está buscando santos. Nós não estamos ainda nessa condição. A espiritualidade está buscando pessoas que queiram de verdade fazer o bem. Mas para a gente fazer o bem, a gente também tem que vivenciar isso. Então, as virtudes são forças que nós podemos desenvolver para sermos e termos esse canal aberto de conexão com a espiritualidade, com Deus, com os anjos, com os arcanjos. Às vezes até me policio para não botar lá floral, etérico, arcanjo, São Miguel. E ele fala uma coisa assim também, é o seguinte, que por exemplo, se você não tem o hábito de manter a sua frequência alta, digamos, você está sempre para baixo. Agora eu vou fazer uma prece porque eu estou precisando de uma coisa. Naquele momento eu me conecto. Mas se eu passo o resto do dia na conexão baixa, essa minha conexão, na hora que eu consigo fazer ela alta, eu não consigo mantê-la. É como se ela não tivesse força para se manter ali, porque eu preciso criar esse hábito e essa frequência me esforçar, né, para estar mantendo ela sempre alta, para que isso fique reverberando por mais tempo, né? Ele fala isso aqui também. Eu fiz essa anotação. Frequência individual. Para sua elevação deve-se combater o orgulho, a vaidade, a pretensão, mágoa, ressentimento, ciúmes, críticas, entre outros tantas, né? Promovendo qualidades positivas, tais como humildade, amor, espírito de serviço desinteressado, entre outros. Então, assim, é um esforço de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Sermos positivos. Mesmo que a gente entendamos que a vida ela é composta de dualidade. O positivo e o negativo está em tudo e em todos. Nós somos dual. Mas essa compreensão de que somos dual não significa dizer que somos negativos e positivos. Significa dizer que essa dualidade são composições capazes de nos ajudar a crescermos constantemente. Eu cresço na positividade e eu cresço também na negatividade quando eu não olho para esse aspecto com o olhar da negatividade e sim do aprendizado. Então é importante que nós tenhamos essa concepção. Para chegarmos nessa condição de homens que são hoje, né, de espíritos encarnados com esse estado de consciência, nós já tivemos várias consciências. E nessas várias consciências, nós sofremos todo tipo de adversidade
para evoluirmos. Todas essas adversidades que sofremos ficaram registradas no nosso DNA espiritual. Então, quando nós criamos e desenvolvemos as virtudes, nós não só estamos evoluindo na nossa consciência atual, mas estamos evoluindo também nas diversas consciências que já tivemos e que já vivemos. Então, desde o mais primitivo do mais primitivo até os dias atuais, são muitas informações que trazemos no nosso DNA. Se nós não encontramos na nossa vida atual resposta para um determinado tipo de deficiência nossa, isso não quer dizer que não exista em nós. Isso pode estar em uma consciência de outras épocas. Por isso que a gente tem que ter esse bom senso de, ao trabalharmos uma deficiência em nós, estamos trabalhando não só nessa existência, mas nas diversas existências, nas diversas fases de consciência que já tivemos. Tá certo? Então, para que entendamos isso de uma forma mais efetiva, imagine o quanto a pedra não sofreu quando teve que ser rolada para se transformar no seixo. Qual o tipo de dor? E aquilo ficou registrado naquela consciência. Que tipo de dor o vegetal não sentiu quando ele teve que ser ceifado para se transformar em madeira? E aquela dor ficou registrada naquela consciência. E assim, sucessivamente, até essa consciência estar nesse estado agora, desperto, inteligente. Então, em toda a nossa consciência, existem vários níveis de consciência. Lembrei agora assim que eu ainda como carne, né? Mas quando você fala isso, já me veio logo essa consciência dos animais que a gente se alimenta deles, né? A gente está num processo para isso diminuir, mas ainda. E uma coisa que é interessante saber, por exemplo, eu falo por mim, que foi uma experiência minha pessoal, né? Eu nunca achei que pudesse ter, por exemplo, alguns sentimentos que são despertados ao longo da sua vida. Por exemplo, eu cheguei num ponto de odiar uma pessoa a ponto de desejar que ela morresse, né? E eu achava que eu nunca iria odiar ninguém daquela forma, até um determinado momento da vida. E aí a psicóloga até comentou assim, Cláudia, uma coisa é você desejar, outra coisa é você efetivar, né? Mas às vezes a gente tem sentimentos dentro de nós que nem mesmo nós temos a capacidade de saber que temos. Adormecidos. Então assim, você aflora um sentimento que eu mesmo me assustava, o meu próprio sentimento. De dizer assim, poxa, como é que eu posso carregar tanto ódio dentro do meu coração de uma pessoa que eu nunca odiei ninguém na minha vida, mas cheguei a sentir isso. Isso prova o que acabamos de falar. Então, nas seus diversos níveis de consciência, existem registros. E quando isso vem à tona, não é que você não tem, você tem. Agora, você tomou consciência. Veja só, você tomou consciência com clareza. Veio à tona, saiu do véu. Veio à tona. E por que veio à tona? Veio à tona porque tem um propósito. Para que você trabalhe. Para que você transmute. Então, tudo aquilo que me vem como vem para que eu conheça, para que eu saiba, não é por acaso. Vem pela necessidade de eu transmutar, de eu transformar. Por quê? Porque eu já estou num nível de compreensão que posso mudar isso. Você, nem nós aqui, estamos mais num nível de ignorância. Nós já estamos num nível de conhecimento. Então, nós temos a capacidade de discernir, de analisar, de pensar, avaliar
e mudar. Esse é o ponto. Tem umas técnicas de terapia holística também, né? Que você vai nesse aspecto, assim, você, por exemplo, você citou aí que teve uma dificuldade com uma pessoa ao longo dessa sua vida. E aí tem terapias que já trabalham isso, né? Você coloca lá, por exemplo, você vai identificar ao longo da sua existência quem foram as pessoas que você teve mais dificuldade. Em algum momento, seja no trabalho, seja na família, aí é trabalhado especificamente isso, né? Então, isso é bem interessante. Eu já fiz uma vez uma Mas é o que a gente está fazendo, né? RCQ, o nome, eu não lembro agora as siglas. E aí trabalhava justamente isso, né? Como você quebrar essas relações assim, mal resolvidas. Porque isso fica energeticamente. Assim, quando eu penso, né, assim, como eu pessoalmente superei, na hora que eu consegui ressignificar a minha vida com outros objetivos, né, assim, hoje eu fico imaginando quão ruim seria a minha vida se isso não tivesse acontecido lá atrás, porque toda essa dor que eu senti me modificou completamente. Aí eu fico pensando, a vida poderia ter sido mais generosa comigo, será? E se eu não tivesse passado por tudo isso? Mas o que é que eu estava lembrando? Por exemplo, aquela frase de Emmanuel que diz assim: não há um segundo do nosso pensamento que não fique registrado para a eternidade. Então, quando você tem uma desavença com alguém, aquele período, que às vezes ele pode ser curto ou pode ser longo, e aí vai né, de pessoa para pessoa, imagine o quanto tempo você ficou registrando um pensamento, né, sei lá, seja qual for o sentimento. Então, ele vai ficar em algum lugar. E ali, por mais que você já tenha superado, vamos dizer assim, emocionalmente, mas energeticamente ele pode ainda lhe atrapalhar. Então, isso precisa ser trabalhado. Tem um seriado na Netflix que chama A Nova Mulher. Foi infeliz dessa tradução, que não tem nada a ver, que eles trabalham exatamente a constelação familiar. Que na verdade é o quê? É um médium que vai fazer o trabalho e cada pessoa é um médium representando o pai, a mãe, o que provocou, o que gerou aquilo na pessoa. Então ela trabalha a ancestralidade, o que veio para te trazer o que você está sentindo hoje, que é exatamente isso. É um seriado, né? Ele é bem curtinho. Ah, tá. Porque às vezes ele tem uma Não, ele é bem curtinho. A gente pode chegar na sua nível de consciência que você é um mineral. Você pode sentir-se um mineral e você pode dizer a dor que você viveu naquele nível. E a gente pode trabalhar aquele nível. Pode eliminar aquela dor e trazer você de volta com esse nível ali. Tudo isso é possível. E o mais marcante de tudo, eu estou falando de terapias profundas, que não é fácil de ser feito, porque não é todo mundo que oferece condições para entrar no estado de concentração de tal forma para ingressar nesses níveis. Mas eu estou falando de algo tão maravilhoso que numa meditação guiada a gente pode fazer isso. Numa meditação guiada a gente pode entrar nos diversos níveis de nossas vidas e fazer essa limpeza. Por quê? Porque tudo está no nosso subconsciente. Existe registro de tudo em nós. Lembremos, a física quântica ela veio justamente para nos mostrar que o nosso subconsciente é um espaço onde existe N informações e que o subconsciente ele não faz avaliação de certo e errado. Ele simplesmente armazena e joga para o nível de consciência. E ele também não tem a percepção se aquilo é real ou é só um pensamento. Não, o computador faz. Não, é o que o computador faz. Você liga o computador, faz um arquivo e salva lá e acabou. O computador não vai saber o que é certo e o que é errado, certo? É onde fica lá. Quando você, por exemplo, a pessoa que para mim explicou a melhor explicação da construção de um pensamento foi Augusto Cury. De todas as pessoas que eu já li,
falando sobre a construção de um pensamento. Para mim, a melhor explicação, aqui coube, aqui encaixou perfeito, foi Augusto Cury. Porque é muito, muito interessante. Um pensamento, a construção de um pensamento. Um pensamento, ele se constrói a partir de algo que já existe em você. Somado mais o que você está assimilando naquele momento. Aí você constrói um novo pensamento. Por isso que existe a síndrome do pensamento acelerado. Porque você está em contato o tempo todo com o que já existe dentro de você e o que você está construindo a partir da sua percepção do momento. Aí você fica, ó, rebobinando aquilo, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Se você tem arquivado dentro de você uma cena aonde você foi violentada, então você tem medo da violência, tá certo? Existe um registro traumático registrado em algum nível de consciência seu. Aí você, nessa existência, se depara com uma situação em que você vivencia uma violência. Pode ser, nem é com você, é com alguém próximo de você, você está só visualizando. Imediatamente as sinapses, os seus neurônios disparam, mandam uma comunicação para o seu subconsciente. Seu subconsciente abre imediatamente, isso é questão de segundos. Abre a janelinha onde está aquele trauma, joga aquele trauma no teu córtex frontal e aí você se vê como se aquilo estivesse acontecendo com você. E aí você constrói uma realidade virtual, porque não está acontecendo, mas você acha que está acontecendo. Então você tem medo, você foge, você grita, você esperneia. Por quê? Porque houve toda essa sequência de informações. E aí está a síndrome do pânico? Aí você pode criar uma síndrome, né? Pode desenvolver a partir daí. Outra coisa também é que diz que, por exemplo, a influenciação do obsessor, ela nunca se dá se você não tiver já dentro de si aquele sentimento. Né? Então, assim, Mas essa isso conexão daí é um estímulo ao sentimento que você já tem. Seja de orgulho, seja de vaidade, seja de medo, seja de não sei o quê, ele só Sem dúvida. aproveita esse sentimento que você tem dentro de si, né? Então, veja só, imagine o seguinte. Eu sou medrosa, por exemplo. Né? Imagine o seguinte, você é medrosa, tá? Você tem medo. Eu ia citar um exemplo meu. Mas vou deixar para o Cláudio. Quando me entregar, Não, vou deixar para o Cláudio. Então, você é medrosa de alguma situação na sua vida. Tem medo de matar. E aí você vai para um determinado lugar, ou está com algumas pessoas, e etc e tal. Aí tá ali, ó, tá sondando, espíritos estão sondando ali. Aí começa a investigar. Ó, vamos ver o que é que Cláudia tem medo, né? Aí começa a fazer uma leitura energética do teu campo. No teu campo magnético tá lá a informação que você tem medo daquilo dali. Aí ele diz, ó, ela tem medo daquilo, ó. Vamos colocar uma situação parecida para ver como é que ela reage. Aí eles vão lá e traz uma situação parecida e coloca lá na tua vida. Aí tu já tem aquele registro, quando você se depara, pronto. Baixa o padrão energético, entra em pânico e etc e tal. Chegou o momento adequado para eles entrarem no teu campo magnético e começar. Olha, isso. Mas nem todo espírito consegue, é só os grupos mais inteligentes. Sim. Desde a necessidade E dele, acho que deve também da gente. seu ponto de fraqueza, né? Eu acho que são duas coisas juntas. Você Né? vibra Existe a seu percepção do espírito e o seu nível de fraqueza também. Ó, Né? Você vibra eu vou falar uma experiência para vocês. Dessa semana comigo. Foi essa semana. Eu cheguei em casa na terça-feira, e comecei a
o rosto começou a ficar dormente. Começou a formigar e ficar dormente, o rosto todo ficou dormente. Como se eu tivesse levado uma anestesia no dente e começou a ficar todo dormente. E uma agonia, meu Deus, que agonia. E eu fiquei preocupada, claro. Eu estou tendo uma experiência, na minha visão, que eu ainda não descobri o que está acontecendo comigo. Eu estou perdendo a minha visão momentaneamente. Há um momento que acontece alguma coisa com o meu olho e eu perco a visão. Então, terça-feira eu estava fazendo um atendimento e de repente eu não via a fisionomia do meu cliente, da minha cliente. Fica assim, aparece e desaparece, aparece e desaparece, aparece e desaparece. Isso demorou cerca de uns 10 minutos. E eu tentando me controlar, porque eu estava num atendimento e aquela sensação da visão ficando embaçada. E depois de um certo tempo a visão abre, eu começo a ver normal, mas aqui em volta cria-se um espelho, como se o sol estivesse batendo no espelho e estivesse furtando cor, e eu vejo faiscando aqui do meu lado. É uma sensação muito esquisita, muito esquisita. Depois passa, normaliza. Isso tem acontecido comigo. E terça-feira aconteceu isso. Quando eu estava fazendo atendimento, aconteceu quando eu estava dentro do ônibus e quando eu cheguei em casa eu comecei a sentir o rosto, a dormência no rosto. E aí eu fiquei preocupada, você vai ver que a minha glicose está tão alterada que eu estou tendo problema na visão, que eu estou começando a adormecer. E aí fiquei com aquilo assim, pensando, né? Só que isso não me perturba a ponto de eu não dormir, não me perturba a ponto de eu não fazer minhas coisas. Eu fico preocupada, mas não fico em estado de perturbação. Tudo bem, fiz minhas orações, dormi numa boa, me acordei ainda sentindo a sensação na quarta-feira, sentindo. Aí quando eu cheguei, aí no espaço, eu conversei com o Valquíria, mas Valquíria aconteceu isso. Aí Valquíria fez assim, será que não é espírito? Ele disse assim, mas eu não sinto. Eu não sinto o espírito junto de mim. Como é que eu posso dizer que é espírito se eu não estou sentindo ele junto de mim? Eu não sinto a influência. Mas nem sempre ele está aí. Escute. Aí depois de um tempo a Valquíria fez. Tu não sente porque ele não está junto de tu. Que ele é tão inteligente que aí, ele faz aparecer. Aí, eu sei, pode ser. Aí Valquíria sugeriu, pede para Glauber, hoje a gente se junta tudo e faz uma concentração e pede para Glauber ver se Glauber consegue investigar, ver alguma coisa. Aí eu disse assim, tá, vou ver. Aí só que quarta-feira a gente chegou aqui, um monte de gente, aí eu disse, não vamos fazer, não vai dar tempo, vamos trabalhar. Continuei a trabalhar e depois de um certo momento não senti mais nada, fiquei bem, trabalhei normal na quarta-feira, etc. Aí quando eu estava voltando para cá com a Anitta, aí eu fui e comentei com a Anitta, eu disse assim, Anitta, eu percebi o seguinte, Anitta, que tem um espírito que está tentando me influenciar, mas ele não consegue chegar junto de mim, ele não conseguia chegar junto de mim. Veja, ele não conseguia chegar junto de mim. Não é que ele fique de longe, não. Ele não conseguia se aproximar de mim. Aí ele estava interferindo de outra forma. Aí a Anitta fez, eu atendi o espírito do embora. Eu atendi o espírito. Aquela veio da menina. O que a Anitta fez foi, a espiritualidade levou ele. E comigo aconteceu. Veja que as coisas não são, né? Porque às vezes, dependendo do trabalho que a gente esteja envolvido, tem uns ataques. Comigo aconteceu há uma semana ou 2 semanas atrás, eu falei, né? Que eu fui parado em Olinda, né? Que até teve aquele atendimento aqui. Então, o que eu quero dizer a vocês é que quando nós estamos aqui, ó, nessa conexão, nessa vibração, nessa confiança, não vai faltar ajuda nunca. A Anitta não estava sabendo, que eu não comentei com a Anitta do que eu estava sentindo, não disse, eu não tinha dito nada. Ela identificou pela reação que o espírito teve lá? Nada. Aí ela disse que no fim da reunião, o João fez assim, Dona Anitta, tem um espírito dizendo aqui que
que precisa ser feito um atendimento para a Eliette. Específico. Meu Deus do céu. Tem um espírito que precisa ser atendido para a Eliette. Aí quando atender o espírito disse, eu não consigo chegar junto dela, mas eu vou atacá-la. Eu vou perturbar a vida dela. Eu não consigo chegar junto dela. A energia dela não deixa eu chegar junto dela, mas eu vou perturbá-la. Minha Nossa Senhora. Veja, aí isso prova o quê? Que a gente nunca está sozinho, minha gente. Quando tem confiança, a gente não está só nunca. Eu não duvido da espiritualidade, eu não duvido dessa proteção, sob hipótese nenhuma. Sob hipótese nenhuma. Acabou-se. A dormência passou. Não sei se vai. O olho eu vou investigar, porque não foi a primeira vez. Ou se ele utilizou Mas- de alguma forma. Mas tem um detalhe também. E curar aquela víscera, aquele órgão que está comprometido. Porque a gente nem pensa em crescer em curar. Porém, a gente doa energias ao nível, né, dos outros centros de força que facilitam o funcionamento melhor Isso. desse órgão. E o próprio organismo, ele pode, ele próprio, promover-se na cura. Sim, Entendeu? Visual Não é que você destruído. vai chegar, você pega seu magnetismo, vou botar aqui, eu quero Vou eliminar dissolver o tumor. esse tumor. Não. Mas a energia que você doa para o organismo, tá certo? Todo aquele trabalho vai favorecer com que as moléculas do corpo se Reorganizem, né? se reorganizem as células e promovam a cura. O próprio organismo, entendeu? Completamente. Entendeu? Né? Então Tipo assim, você... você energizar um timo para ajudar Isso. ao combate de células doentes, entendeu? Isso, É isso? Isso. Então não é Organizar, que você vai assim, chegar, não, peraí, tem um tumor aqui, então vou lá com a minha energia e vou abrir, vou tirar, vou remover e vai desaparecer. Não. Mas você pode isolar alguns locais, né? Como a gente faz. Magneticamente você pode fazer isso. Mas você não vai Você tirar. deixa Sim, tirar. Você pode isolar, né? Tentar isolar. pra que Você ele vai pare de magneticamente, vai dar os comandos e tudo mais, mas o organismo, a matéria é que vai promover isso, tá É certo? porque quando você neutraliza, na verdade, você está dando comando de que o seu organismo não alimente mais aquele Isso. tumor. Exatamente. Né? E aí você cria condições para que o organismo fluidicamente trabalhe para renovar, porque as nossas células não são renováveis. Nossas células são renováveis. Então, cada vez que você faz aquela doação, que você vai trabalhando, o corpo vai assimilando e vai registrando e vai, de alguma forma, vai modificando o campo celular e pode acontecer. Vai depender, vamos lembrar, da necessidade daquela pessoa. Tá certo? Cada pessoa tem uma necessidade de aprendizado. A gente não pode esquecer disso. Né? Tá certo? Então, nós podemos ajudar bastante, mas tem a necessidade individual de cada um. Então, existem situações que podem ser minimizadas ou não, vai depender da necessidade do... Não é merecer, eu não gosto de usar essa palavra merecimento. Porque é um indicador de que se eu não mereço, eu sou ruim, né? Eu estou sendo sacrificado. Então, eu não gosto de usar essa palavra. Faz parte da programação. Mesmo? Mas merece Da necessidade. Não, o Chico não tinha ficado certo. Não, Exatamente. mesmo porque Gente, 22 no comprimidos, momento- aquela criatura tomava porra. Só. Era 22 comprimidos. veja bem, mesmo porque no momento que a gente diz que Deus é justo, seria injusto ele fazer alguma coisa a alguém que não merece. Seria injusto. O outro lado também é Mas eu falo verdadeiro. da história do merecimento, eu digo assim, Quando vem com uma pessoa com autismo. E então, são processos que a gente não pode chegar e dizer assim, não, você vai ficar boa. Não é assim. Você tem que trabalhar para
sabe, harmonizar todo o campo de energia da pessoa, mas fazer a pessoa também entender que aquela aceitação de forma positiva, tudo aquilo vai ser visto de forma diferente. A dor não vai ser a mesma. Não tem como Você ser. lembra aquela senhora que até você começou a trabalhar no seu espaço, depois ela veio pro passo e ela estava perdendo a visão. Ela tinha tido Rita, né? E ela recuperou muito, não foi a visão dela. O olho dela está praticamente. Tu sabe